Pinheiro em Destaque, módulo 2, quando Pinheiro teve sua comarca definitivamente instalada. Neste vídeo, vamos apresentar uma abordagem de como a cidade de Pinheiro teve, depois de muito empenho, sua elevação à condição de comarca. Sabemos que os conflitos sociais são constantes na história da humanidade. E desde o tempo mais remotos, a organização das cidades exigia um poder específico com a finalidade de buscar soluções dos interesses contrariados, criando dessa forma o poder de julgar, surgindo assim a jurisdição para a garantia da autoridade da lei e da ordem. Em Pinheiro, essa demanda também se fez necessária. E o empenho de representantes políticos da cidade levou a Assembleia Provincial Legislativa a votar em sessão de 1822 uma lei criando a comarca de Santo Inácio de Pinheiro. A nova comarca se formaria com os territórios dos municípios de Pinheiro, Santa Helena e do distrito de Pericumã, desmembrados da comarca de São Bento, Turiaçu e Guimarães. Em face desse importante acontecimento, foi incluído no orçamento do município, com aval da Câmara, o valor de 120 contos para o aluguel de um imóvel, onde deveria ser instalada a sede do fórum, dando assim à vila a dignidade de ser sede de um juízo. Outras deliberações foram tomadas para que isso acontecesse. Dentre elas, a elaboração de um novo código de postura, ajustando as exigências da época, em substituição ao código anterior criado pela Lei 649, de 26 de junho de 1663, e sancionada pelo presidente da província, Ambrósio Leitão da Cunha, que aprovou o primeiro código de postura elaborado pela Câmara de Pinheiro. O código era importante para a formação urbanística da cidade, com a construção de casas, abertura e conservação de ruas, matadouro, praças, cemitério, infraestrutura e outras edificações. Um dado bastante curioso, e aqui se abre um parênteses, por não ser matéria de lei, mas fruto do comportamento, do costume e dos sentimentos das pessoas, mas que foi objeto de orientação pela Câmara Municipal. A questão referente ao luto pelo falecimento de parentes de famílias pinheirenses. Dizia a orientação: deve-se usar o luto pelo período de 6 meses pelo falecimento do esposo, da esposa, pais, avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos. O luto de 4 meses pelo falecimento da sogra, sogro, genro, nora, irmãos e cunhado. O luto de 2 meses por tios, sobrinhos e primos. E, finalmente, o luto de 15 dias por parentes em graus mais distantes. As viúvas, por sua vez,
após o luto estabelecido pela orientação de 6 meses, deveriam continuar com o uso de vestidos de seda preto e escuro. Não se tem certeza se estas recomendações da Câmara foram de fato obedecidas com o rigor devido. Vamos fechar o parênteses. Voltando à criação da comarca. Os municípios de Guimarães, Santa Helena e São Bento, inconformados pela diminuição dos seus territórios, protestaram ao ato da instalação e elevação de Pinheiro à condição de comarca e conseguiram, pela lei de 1882, não fosse sancionada, frustrando assim a pretensão do povo pinheirense. E somente 2 anos depois, em 8 de maio de 1884, a Assembleia Provincial Legislativa rediscutiu a matéria, aprovando a criação da comarca com a denominação de Comarca de Santo Inácio de Pinheiro, desmembrada das comarcas de São Bento dos Perizes e Guimarães. Sendo a lei sancionada pelo então presidente da província do Maranhão, Carlos Fernandes Ribeiro, o barão de Grajaú. Criada então a comarca, mas a sua instalação só veio ocorrer em 9 de abril de 1890, com a nomeação do bacharel Celso Aprígio Guimarães como seu primeiro juiz, tendo ocupado o cargo por pouco tempo. Em face da vacância, foi nomeado como segundo juiz da comarca o bacharel Francisco Xavier de Lima Borges. O terceiro juiz foi o bacharel Luiz Ribeiro Guimarães e, em seguida, nomeado o juiz Antônio José Pereira Júnior. Portanto, foram esses os primeiros juízes da recém-instalada comarca. As mudanças políticas no país eram recorrentes, o que levou à promulgação da Lei 194, de 29 de março de 1898, a uma nova reengenharia na administração da Justiça do Maranhão, suprimindo a comarca de Pinheiro, voltando esta, mais uma vez, à condição de termo. E somente em 24 de dezembro de 1913 foi a comarca restabelecida pelo decreto 202 do governador Luiz Domingos da Silva, deixando de ser termo a comarca de São Bento. O governador titularizou Elisabeto Barbosa de Carvalho como juiz da comarca. Entretanto, esta condição durou pouco tempo, uma vez que o decreto de Luiz Domingos foi revogado e Pinheiro novamente volta ao status de termo da comarca de São Bento. Finalmente, em 1919, foi restabelecida pela terceira vez a comarca de Pinheiro. Agora, pela Lei 845, de 29 de março, sancionada pelo governador Raul da Cunha Machado, reintegrando Elisabeto Barbosa de Carvalho na condição de juiz, exercendo esta função de magistrado com muita integridade até 1930, consolidando assim Pinheiro como comarca.
Historicamente, na carreira da magistratura, até o momento, resistem dois pinheirenses que chegaram ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. O primeiro foi o desembargador Palmério César Maciel de Campos, que nasceu em 17 de fevereiro de 1895. Formou-se em professor normalista, tornou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Luís, foi nomeado juiz para as comarcas de Codó, Coroatá, Brejo, Pedreiras, Guimarães e São Luís. E em 1950, foi eleito desembargador para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Faleceu em 1968. O segundo, o desembargador José de Ribamar Castro. Hoje, a comarca de Pinheiro se constitui na Baixada Maranhense um polo de referência judiciária de grande importância, congregando em seu entorno várias outras comarcas. A população pinheirense é assistida em seus anseios pela busca da garantia dos seus direitos por 4 unidades judiciárias, incluindo um juizado cívico-criminal para atender às questões de menor complexidade e agregando os municípios de Pedro do Rosário e Presidente Sarney como termos. A sede da comarca está abrigada no fórum, expressão esta que indica espaço físico do Poder Judiciário e leva o nome do desembargador José Maria Marques, que foi juiz da comarca e fica localizado em uma das principais praças do centro da cidade. E pela demanda dos conflitos, já se faz pequeno, exigindo, assim, a construção de um novo prédio. Espera-se que este fato não demore a acontecer para melhor assistência dos jurisdicionados. Portanto, pelos registros apresentados, não foi sem grande esforço dos pinheirenses para que Pinheiro fosse elevada à condição de comarca.